Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 25. Neste vídeo contemplaremos as entradas ou capítulos de número 12 e 13 do livro terceiro das Meditações de Marco Aurélio, fazendo a leitura comentada com base na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Este trecho, que é mais breve, pode ser acompanhado, como sempre, pela descrição do vídeo. E, antes de mais, é preciso que eu faça uma espécie de retratação neste vídeo, porque no vídeo anterior eu acabei justapondo duas observações iniciais que não deveriam ter sido colocadas uma ao lado da outra, porque na minha primeira observação acabei falando algo a respeito do crime bárbaro que ocorreu ontem na cidade de Suzano, e logo depois, por um espírito de improviso, fiz uma observação mais leve, mais ligeira, mais jocosa a respeito de erros de pronúncia e de cálculo e de referência que já tinha cometido em outros vídeos. Acho que não pegou muito bem, então faço aqui a minha retratação. Lamento ter colocado estes dois assuntos um ao lado do outro. Muito bem, vamos à leitura destas duas entradas mais breves. Eu vou lê-las uma em seguida da outra, pela brevidade que elas apresentam, e logo depois faremos os comentários que se fizerem necessários. 12. Se, no que fazes no momento presente, seguires os justos conselhos da razão, com zelo, coragem, doçura, sem lhes misturares interesses acessórios, e conservando a tua consciência pura, como se de um instante para o outro devesses morrer, se te prenderes a isto, sem esperar ou evitar coisa alguma, conformando à natureza a tua ação presente e dotando de heróica verdade as tuas palavras, a tua vida será feliz. Ora, ninguém te pode impedir de procederes assim. E, entrada de número 13, diz o seguinte: como os médicos têm sempre à mão os instrumentos e ferros precisos para qualquer acidente imprevisto no decorrer das doenças, assim deves ter presentes sempre os princípios necessários ao conhecimento das coisas divinas e humanas, procedendo, ainda que se trate da ação mais insignificante, como homem que não esquece o encadeamento mútuo dessas coisas, porque não farás bem uma só coisa humana, se não a referires às divinas e reciprocamente. Vejamos do que Marco Aurélio está falando nestas duas entradas. Voltando aqui a 12, retomando o texto, diz ele o seguinte: se, no que fazes no momento presente, novamente a ideia de que a atenção deve se voltar ao lapso de tempo curto, exíguo, que nós vivemos. A atenção deve ter o seu locus aí, porque fundamentalmente é tudo o que temos para viver. Lembremos-nos de que uma frase que acabou passando para a sabedoria popular, para o senso comum, viver cada minuto como se fosse o último, não é algo que nasceu de um hedonismo desenfreado. Na verdade, é uma espécie de paráfrase a uma reflexão do próprio Marco Aurélio. O próprio Marco Aurélio supõe que se deva viver cada instante que temos diante de nós mesmos como o último, porque isso nos dá a possibilidade de uma ação boa, virtuosa. É como se nós devêssemos viver esses lapsos breves de tempo como se fossem os últimos, para que, se formos surpreendidos pela morte, que esta morte chegue no momento em que estamos agindo com nobreza, com zelo, com prudência, com coragem, com boas intenções e por aí vai. Então a ideia é a de exortar a nobreza, a de exortar ao melhor que o indivíduo tem a dar para si, e não a um tipo de hedonismo desenfreado, tresloucado, que busca a própria degradação, algo assim. Se no que fazes no momento presente, novamente, o momento presente como o locus da ação, seguires os justos conselhos da razão, seguires a recta ratio, seguires
o logos, que tem que ser orthos, que tem que ser reto, né? Porque é esse logos reto que emana do próprio íntimo, do próprio imo do universo. Com que qualidades, de que maneira, de que modo, né? Com zelo, coragem e doçura. Bruna coloca da seguinte maneira: com zelo, com vigor e de boa vontade. São 3 advérbios que aparecem aqui. E de fato a ideia de zelo, de atenção, de dedicação, a ideia de vigor ou de coragem e a ideia de boa vontade ou mansidão aparecem aqui no texto grego, nos 3 advérbios. Sem misturares as coisas que está fazendo, interesses acessórios, sem buscar outra coisa do que uma ação que seja a mais perfeita possível, e conservando a tua consciência pura. Não é consciência, é o daimon, é essa espécie de entidade que faz a interface, por assim dizer, entre as inteligências divinas e as almas individuais humanas. Eu não tinha reparado quão central é esse tema em Marco Aurélio. Já tinha lido as meditações algumas vezes, menos do que eu gostaria, na verdade, e não tinha reparado como é importante esse termo. Vou me debruçar sobre ele para entendê-lo melhor, né? Esse daimon deve ser mantido puro, deve ser mantido em seu sentido, ou seu estado virginal, original, pristino, primevo, primeiro, né? Ele é dado a cada ser humano, portador da razão, de uma maneira pura, intacto. E quem é que o estraga? É o próprio indivíduo vivendo mal. Então, se você mantiver esse daimon que garante a sua razão puro, se você prestar atenção à ação que está empreendendo e procurar o melhor ato possível, né? Uma consciência pura, como se de um instante para o outro devesses morrer. Novamente a ideia de que numa ação boa, se a morte sobrevier, não se perde nada, né? Se te prenderes a isto, a estas ideias, sem esperar ou evitar coisa alguma, novamente aquela ideia estoica de que não se deve buscar nada além, enfim, da virtude, ou não se deve fugir de nada que não faça o ser humano incorrer em uma não virtude, em um vício, conformando a natureza à tua ação presente, novamente calibrando a sua própria natureza de ser humano aos ditames da natureza universal, e dotando de heróica verdade as tuas palavras, e procurando ser verdadeiro, procurando ser sincero, franco, a tua vida será feliz. Ora, ninguém te pode impedir de procederes assim. A felicidade, no pensamento grego, era quase sempre expressa com o termo eudaimonia, que era ter o daimon, né, belo, bom, puro. Então, esse daimon que é entregue a cada ser humano, e que de um certo modo preside a alma individual, deve ser mantido de maneira bela, deve ser mantido da melhor maneira possível, porque isso garante ou garantiria a felicidade. Existe no pensamento grego, e o estoicismo é uma dessas vertentes do pensamento grego que chega aos romanos, uma ideia bastante provocadora ou provocativa, segundo a qual a mera prática da vida boa, a busca pela vida boa, que desemboca na eudaimonia, tem algo a ver com conformar-se com a razão universal e tem algo a ver com a prática da virtude. Não necessariamente é o que nós veremos em outros filósofos de outras escolas, de outros momentos. Muito da filosofia posterior colocará em dúvida essa implicação que esses 3 termos têm, né? Felicidade, virtude e razão natural. Porque muitos filósofos posteriores não viam uma relação íntima entre essas coisas. Então, basta agir bem, ou bastaria agir bem, bastaria buscar a verdade na razão universal para garantir a
eudaimonia para garantir a felicidade. É algo que caracteriza o pensamento grego, sobretudo o pensamento grego socrático. Então Sócrates vai nesse sentido e é uma ideia que causou escândalo e ainda causa ao longo dos séculos, porque muitos colocam em dúvida essa implicação entre esses termos. Mas o estoicismo bebe aí nessa fonte socrática claramente, como podemos ver nesta nota. Esta nota, novamente, recupera algo daquilo que nós já vimos na nota de número 6 do livro 3º. E 13, Marco Aurélio vai refletir acerca da própria atividade meditativa. Então, nós temos algo aqui, digamos, metalinguístico, porque ele vai explicar para si próprio porque é útil, porque é proveitoso, porque é importante essa tarefa de colocar por escrito esses princípios para si mesmo, supõe-se que diariamente, né? Como os médicos têm sempre à mão os instrumentos e ferros precisos para qualquer acidente imprevisto no decorrer das doenças, então os médicos têm sempre os seus instrumentos, as suas ferramentas à mão, a sua maleta pronta para intervir sempre que necessário, assim deves ter presente sempre os princípios necessários ao conhecimento das coisas divinas e humanas. Esse ato de colocar por escrito os princípios do estoicismo, esse ato de anotar para si mesmo, sob a forma de lembrete, essas grandes ideias que ele tinha aprendido ao ler os grandes filósofos, ao ter contato com os seus mestres, né, e ao refletir sobre a sua própria vida, são coisas necessárias e são coisas que têm uma ligação com a medicina. Então, você precisa, Marco Aurélio, ele está dizendo a si próprio, ter à mão esses princípios, ter à mão esses conceitos, ter à mão essas regras de conduta, assim como um médico tem à mão um bisturi, tem à mão um estetoscópio, tem à mão outro instrumento que possa ser necessário. Porque nunca se sabe quando você vai precisar de um tipo de reflexão ou de outro para calibrar, por assim dizer, a sua ação. Então Marco Aurélio faz esse ato, né, de rememorar-se desses princípios todos os dias, e nós estamos surpreendendo nesse processo, para se lembrar de ter esses princípios sempre em mente. Porque a nossa mente é indisciplinada, e também a de Marco Aurélio o era, né? Embora, ao que parece, bem menos do que a nossa. Assim deves ter presente sempre os princípios necessários ao conhecimento das coisas divinas e humanas. É necessário conhecer as coisas divinas para saber que elas nos impõem certas regras que vêm da própria natureza, e também as coisas humanas, porque, sendo os seres humanos nossos semelhantes, nossos parentes, cidadãos também na grande cidade universal, na grande cosmópolis, nós temos obrigações relativamente a esses nossos semelhantes. Procedendo, ainda que se trate da ação mais insignificante, como o homem que não esquece o encadeamento mútuo dessas coisas. O mundo humano e o mundo divino, segundo a visão filosófica do estoicismo, são coisas interdependentes, são coisas que se misturam, são planos que se correspondem. E perceber isso é algo importante, porque isso acaba gerando como consequência outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude. Porque não farás bem uma só coisa humana, se não a referires às divinas e reciprocamente. Então é necessário prestar atenção ao plano divino, com as suas leis universais, e ao plano humano, com os comportamentos humanos, muitos dos quais talvez não sejam os mais recomendáveis, porém existe a obrigação, né, do ser humano, segundo o estoicismo, de agir bem para com os seus semelhantes. Muito bem, então vemos aqui na nota de número 12 a ideia de que é possível ser feliz buscando a virtude, digamos assim, buscando se manter
o daimon interior intacto, virgem, puro, e que ninguém pode impedir um ser humano de fazê-lo, quer dizer, a busca pela felicidade é algo possível a qualquer momento, sob quaisquer circunstâncias. Não é uma ideia que é um ponto pacífico na história do pensamento humano. Ninguém te pode impedir de procederes assim, é o que ele diz. Ninguém te pode impedir de agir bem. E isso deve ser o que lhe basta. É o que ele está dizendo a si mesmo. E no 13, nós vemos uma nota que tem algo, por assim dizer, de metalinguístico, ou ainda de, enfim, metafilosófico, porque ele vai comparar a disponibilidade dos pensamentos corretos, dos pensamentos que ajudam, à disponibilidade dos instrumentos que um médico tem. E aqui a ideia do entrelaçamento entre coisas divinas e humanas também tem a ver, segundo o que me parece, com algo que nós já notamos nas meditações, que é essa relação íntima que Marco Aurélio estabelece em muitas das suas notas pessoais entre a posição do ser humano no cosmos, na totalidade ordenada, no grande esquema das coisas, e as suas obrigações mais diretas, mais cotidianas, mais concretas, mais terra a terra. Então existe um entrelaçamento entre o que há de maior e o que há de menor, e isso dá à vida humana um significado imenso, um significado, segundo a visão estoica, inquebrantável, e nós vemos que isso mostra que a vida humana tem um sentido, tem um valor, tem uma dignidade, apesar de estar sujeita a algo que pode nos entristecer, que são as perdas, a possibilidade de doenças e mesmo aquilo que pode nos aterrorizar, que é a morte. Então, a vida humana se impõe apesar de tudo isso, se impõe como algo digno, importante, algo que tem relevância, apesar dos pesares. É o que nós vemos nestas duas notas. Espero que vocês continuem comigo na série, e estamos chegando ao final do livro terceiro e entraremos num livro mais longo, que é o quarto, daqui a alguns vídeos. Eis o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Um abraço, até mais. Tchau!